Eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu aquele mesmo dia um sinal dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: prendei-o. Mas a mão que estenderam contra o homem de Deus secou, e não a podia recolher. Pessoal, olha só, a gente está aí às vésperas aí, não, já estamos no tempo, né, de fazer as nossas contas com o leão. Ou seja, falamos aí sobre o imposto de renda, né? Essa figura aí analógica aí ao imposto de renda, mas eu quero te dizer que na nossa vida a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode ter que fazer esse acerto aí com o leão. Por que eu estou dizendo isso aqui? O texto aqui está nos mostrando que esse homem de Deus, aqui não fala o nome desse profeta, aqui não está falando quem ele é, não está falando não, só está falando que um homem de Deus que veio de Betel para ajudar. Pronto. Quando fala assim, não dá um nome, isso está falando sobre todos nós, fala sobre a nossa posição. E aqui ele estava vendo o rei Jeroboão, ele estava fazendo as coisas todas erradas. Ele estava lá queimando incensos lá no altar e não era essa a prática para quem servia ao Deus vivo, o Deus Altíssimo. Então, esse cara estava fazendo coisa errada, ele estava recebendo propina, ele estava assistindo reality show aí de bobagem, ele estava fazendo mentira, ele estava fazendo um monte de coisa. Ele estava fazendo esse tipo de coisa errada. Aí, então, veio esse profeta, a mando do Senhor, vocês ouviram aqui, e ele então manda profetizar contra. Fez tudo certinho, beleza. Aí, na hora que o rei viu que a coisa estava ficando feia para o lado dele, Jeroboão falou assim: me lasquei, o que eu vou fazer? Então, ele foi prender. Na hora que ele estendeu a mão e falou assim: prendam, a mão dele secou. O cara ficou louco. Naturalmente, ele ficou maluco e ali ele então chegou e falou para o profeta: não, então se você é de Deus mesmo, se você é de Deus e tudo, então manda para mim aqui, pede para curar minha mão de novo. O profeta, então, o homem de Deus, esse que não tinha um nome, esse que fala da nossa posição, ok? Esse cara foi: Deus, abençoa a vida do rei Jeroboão. Voltou a mão normal, tudo certinho. Só que aí o rei falou: nó, valeu, ufa, então faz o seguinte, almoça aqui comigo, tem aqui comigo, está tudo certo. O profeta: não, Deus falou para o caminho que eu tenho que ir, eu não posso olhar para trás, eu não posso ficar, porque eu tenho que ir adiante. O rei falou: beleza, está tudo certo. E esse homem então continua aí. Então um outro profeta velho ficou sabendo de tudo que aconteceu ali, chegou para o seu criado e falou assim: olha, vai lá, chama esse homem aqui. Aí, não pode. Ele pegou a mulinha dele e foi atrás do profeta, falou: não, volta. O profeta velho falou para ele assim: olha, Deus me falou que é para você voltar e comer comigo. Esse profeta aqui, esse homem de Deus que havia profetizado contra o altar ali, contra o rei, voltou. Pisou na bola contra Deus. Ou seja, nós vamos ver que o acerto com o leão, por que o leão? Porque logo depois que esse homem voltou o caminho, desobedeceu ao Senhor e continuou, ele foi morto por um leão. Aqui nós vamos ver que a causa, a consequência das nossas desobediências, elas vão fazer com que a gente perca a autoridade espiritual. Hoje, esse é um retrato, talvez, da igreja nos dias de hoje. Uma igreja que é chamada para fazer a diferença, para estabelecer essa separação ali do homem pecador, ali desse mundo, desse homem que precisa da remissão dos seus pecados, do mundo que está já julgado, e então desse sistema. Então, ele vai e faz
mas depois ele mesmo volta atrás. Ou seja, perde totalmente a credibilidade. E hoje a gente vê que esse homem ali, por ter desobedecido, ele nos mostra também que se nós também desobedecermos a lei do Senhor, lá em Deuteronômio você conhece, 28 fala, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de obedecer tudo aquilo que ele te disse, virão sobre ti e te alcançarão aquela infinidade de bênçãos. Mas diz também o contrário. Então, quando nós desobedecemos, nós perdemos a proteção de Deus nas nossas vidas. Nós vamos perder a confirmação, a legitimidade das nossas palavras em Deus. Sabe quando, por exemplo, aquela pessoa fala e parece que não surte efeito nenhum? Tem muita gente hoje falando o que quer, falando como quer e esquecendo que precisa dessa graça, dessa unção divina para poder falar. Agora, quando a gente também obedece ao Senhor, a gente vai ver que, como esse profeta aqui, que não tinha um nome, e isso, de novo, eu repito, vale para mim e vale para você, porque aqui diz sobre o povo. Nós vamos ter essa autoridade espiritual. Nós vamos chegar na nossa casa, sermos essa autoridade, o casamento será abençoado, nós seremos agentes de milagres de Deus, nós seremos agentes do sobrenatural de Deus. Então é por isso que hoje Deus levanta homens para poderem dizer essa verdade aqui, como o texto nos mostra, como um alerta. Mas esse alerta é para que a gente tome uma posição diferente, porque senão o fim a gente viu, é o acerto com o leão. Nós podemos cair na boca do leão. Queremos ser boca de Deus e cairmos na boca do leão. Olha que situação complicada. E é isso que a gente vê muita gente hoje perdendo a sua credibilidade, envergonhando o Evangelho, envergonhando o Senhor, a Igreja de Deus, porque perdem a credibilidade exclusivamente aí por causa da desobediência. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.